gostaria de iniciar a minha ministração, desde o primeiro momento dela, eu gostaria de iniciar fazendo um apelo. A minha ministração, o início dela vai ser um apelo, para que o Senhor possa abrir o seu ouvido, para que você ouça o que o Senhor tem a dizer a você nesta noite. E se você não ouvir a voz do Senhor, eu gostaria que você não endurecesse o seu coração, mas ao contrário disso, que você permitisse que o Senhor conduzisse a sua vida e que você fizesse uma autoanálise no decorrer dessa ministração, que você se autoanalisasse e que você perguntasse para você mesmo, para você mesmo, se há em você algo que precisa mudar, se há em você algo que precisa ser feito para que você possa servir ao Senhor em santidade. Amém, irmãos? Amém. Eu recebi um bilhetinho aqui do meu irmão, querido e amado, e ele me entregou, eu estava lendo ali, que diz o seguinte: salvação e santidade são dois lados da mesma moeda. Se não há santidade, significa que ainda não houve salvação. Ontem eu fui levar a Gabi para o hospital com o Helder. Chegando lá naquele hospital, eu fiquei aguardando na recepção. Eles entraram para serem atendidos, para a Gabriela ser atendida. E eu estava sentado na recepção e tinha uma televisão ligada. E a televisão estava mostrando o desfile da escola de samba. E a repórter foi entrevistar um casal que tinha acabado de desfilar numa escola de samba. E a repórter perguntou para o rapaz, e o rapaz disse o seguinte: eu sou evangélico. E a moça, ela falou que era uma filha de não sei quem lá, de um santo, e que era maravilhoso aquele momento ali, porque eles estavam unindo as religiões para poder fazer uma homenagem ali, aquela união das religiões. E aí eu pensei em um versículo que está na Bíblia, que está lá em Levítico 10:10. Eu vou ler para os irmãos o que esse versículo fala. Eu vou ler a partir do 9. Diz assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Porque, para que não morrais, estatuto perpétuo será entre as vossas gerações. 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Existe uma diferença naquilo que é santo, naquilo que é profano, naquilo que é puro, para aquilo que é impuro. Irmãos, eu vou ministrar nesta noite aquilo que a santidade do Senhor ela pode fazer na sua vida. E eu, ao mesmo tempo, eu te lanço uma pergunta. Eu gostaria de saber de você se você é um vaso ou se você é um capo. Eu gostaria que você, desde o início dessa ministração, você atentasse para aquilo que eu estou falando e você fizesse uma autoanálise. E pergunte para Deus, e pergunte para você mesmo aquilo que você é. Se você tem sido um vaso, ou se você tem sido um capo. No início, no princípio de tudo, quando o Senhor estabeleceu
estabeleceu ali o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, o Senhor os criou com uma finalidade, para que eles fossem criados para a glória do Senhor. Mas aquele plano, aquele projeto foi frustrado, e o homem e a mulher, eles perderam. Eles perderam a essência daquilo que Deus havia determinado, que havia estabelecido para a vida deles, por causa da desobediência. E eles perderam. E o Senhor os puniu. E aquela punição foi uma punição tão severa, como a irmã disse hoje pela manhã, que ela reflete até hoje em nossas vidas. E aí, na tentativa de restaurar, reestabelecer o plano de Deus, o Senhor envia Jesus à sua igreja. E Ele dá a cada um de nós a liberdade de poder confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. E o Senhor, Ele diz lá em Romanos, que se um homem confessar com a sua boca e crer com o seu coração, será salvo. Parece muito fácil, quando o texto diz assim: se confessares com a tua boca e creres com o teu coração, será salvo. Realmente é muito fácil confessar com a boca, mas eu não creio que seja tão fácil. Eu creio que não seja tão fácil viver uma vida de santidade. E eu fiquei me perguntando: Senhor, é tão fácil, porque eu ouço todos os dias pessoas, eu vejo as pessoas indo à frente, as pessoas confessando a Jesus, as pessoas falando que aceitam ao Senhor. Mas muitas daquelas pessoas que vão à frente, que confessam ao Senhor, muitas vezes a conduta, a vida da pessoa não condiz com a decisão que ela tomou, e ela leva uma vida totalmente diferente daquilo que Deus tem estabelecido para a sua igreja, para o seu povo. Será que o ato de confessar a Jesus como o Senhor não fez diferença na vida daquela pessoa? E eu falei assim: Senhor, a tua palavra diz que se eu crer e confessar eu sou salvo, mas ao mesmo tempo, mais adiante, o Senhor fala bem assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Senhor, que contradição é essa? Porque se eu confesso e creio, eu sou salvo, mas ao mesmo tempo, se eu não for santo, eu não vou ver o Senhor. E aí eu cheguei a uma conclusão de que o ato de confessar a Jesus, mas a santidade, que é o que nós aprendemos hoje pela manhã, estão atrelados, estão intimamente ligados. A salvação e a santificação, elas precisam estar do mesmo lado da moeda. Não há possibilidade, não existe possibilidade de uma pessoa que se diz servo, uma pessoa que disse ter confessado Jesus, não exalar em sua vida a essência da santidade, ou um desejo de mudar, ou um desejo de exercer o que a própria palavra diz, que você tem que ser santo, que você tem que ser separado. Santidade é separação. Jesus é santo. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor, o amor do Senhor me constrange. E não existe possibilidade de eu viver
santidade precisam caminhar juntos. Eu falei, Senhor, como pode uma pessoa que confessou o Senhor e continua praticando as mesmas coisas, que ela tem ainda no seu coração o desejo de fazer as mesmas coisas que ela fazia, quando aquele homem que estava lá desfilando numa escola de samba e declara publicamente para todo mundo ouvir de que ele era um evangélico. E eu perguntei a mim mesmo ali, Senhor, isso é santidade? Mas ele abriu a sua boca e confessou a Jesus como Senhor. Ele não deveria estar em busca da santificação? Senhor, será que seria? O Senhor seria justo com aquele que confessa ao Senhor e que paga um preço? Com aquele que paga um preço e procura e vai em busca da santificação, que começa a anular sua própria vida, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aquele irmão que confessou o Senhor, que se preocupa em não desagradar o Senhor e fazer a vontade dele, Senhor, será que o Senhor seria justo com aquele que pagou um preço, que está morrendo todo dia, com aquele que confessou a Jesus e continua fazendo as mesmas coisas? Será que todo mundo vai para o céu? O santo e o profano ao mesmo tempo? O Senhor falou para os sacerdotes. Será? Eu comecei a me questionar muito, irmãos, sobre isso. Analisando, irmãos, mais profundamente, eu entendi que além de confessar a Jesus, eu preciso de algo mais, porque a Bíblia diz que eu preciso de santidade. Eu preciso ser santo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, nós podemos concluir que a santidade e o ato de confessar a Jesus estão ligados. E se você que algum dia foi à frente, que algum dia você abriu a sua boca e confessou a Jesus como o Senhor da sua vida, e se você não está morrendo, se você não está pagando um preço em busca da santificação, você precisa que algo aconteça com você o mais depressa possível. E eu me preocupo, irmãos, porque vendo a vida de muitos, vendo a vida de alguns aqui mesmo entre nós, e eu me pergunto, será que essa pessoa de fato, se ela morrer, ela vai para o céu? Se você não está disposto a abrir mão da sua própria vontade, da sua própria vida, e quando o irmão vai até você e fala com você, irmão, você não deve fazer isso, você diz para ele que ele não tem nada a ver com a sua vida, que da sua vida cuida você mesmo. Eu me pergunto, será que esta pessoa, que este irmão, vai para o mesmo céu do que o irmão que tem morrido para o mundo e que tem pagado um preço? Então nós precisamos entender o que é salvação. Nós precisamos entender o que é santidade. Irmãos, o problema é que muitos entre nós, porque há em nós uma natureza pecaminosa, porque nós herdamos aquilo que a irmã disse, nós herdamos dos nossos antepassados o
o pecado, porque a palavra diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Não foi assim que a irmã disse? Se nós fomos concebidos em pecado, nós herdamos dos nossos pais o pecado. E é preciso que seja feito uma reparação. Uma reparação, porque o pecado afastou o homem de Deus. E o ato de confessar a Jesus faz uma reparação com a separação que um dia ocorreu. E aí você confessa, repara o erro. Repara o erro que foi cometido lá atrás. Mas é preciso, depois da reparação, é preciso uma reaproximação de Deus. O ato de confessar, eu reparo. A santidade me aproxima de Deus. É preciso se reaproximar de Deus. Então, irmãos, é preciso que aconteçam duas coisas na nossa vida, de imediato, que eu tenho que dizer para você. Você precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nascer significa morrer. Nascer de novo significa morrer para o mundo. Se você ainda não abriu mão do mundo, se você ainda continua praticando aquilo que você vivia no mundo, eu sinto em te dizer, sem medo de errar, você não é salvo. É preciso nascer de novo. É preciso morrer para o mundo. No início da minha conversão, eu dormi e o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho, eu olhava e eu via Jesus lá na frente, carregando a cruz dele. E no pé da cruz havia uma corda que se estendia até onde eu estava. E eu segurava naquela corda. E eu começava a correr atrás de Jesus, segurando naquela corda. E Jesus ia andando, e eu ia atrás de Jesus. Mas eu não conseguia encostar em Jesus. Mas eu queria, e eu ia atrás dele. Eu ia atrás da cruz de Jesus. E eu corria atrás, eu corria. E Jesus... E em um determinado momento da minha trajetória atrás de Jesus, eu me deparei no meio de uma multidão, de um lado, uma multidão do outro lado, e haviam duas cordas, como essas duas peças de granito aqui, de um lado e do outro, e eu tentei segurar as duas cordas ao mesmo tempo, e comecei a olhar para um lado e para o outro. No momento que eu segurei as duas cordas, eu não tive forças para suportar as duas cordas. E eu parei de ir atrás de Jesus, porque eu não tinha forças para segurar aquelas duas cordas. E quando eu olhava para aquela multidão era um mundo como se fosse um desfile de escola de samba. E eu travei ali, segurando, e não conseguia caminhar. E aí eu larguei uma das cordas. Na hora que eu larguei uma das cordas, eu senti algo leve em mim. E eu comecei a correr atrás de Jesus, segurando aquela corda. Não existe possibilidade de você servir ao Senhor se você não abrir mão da sua vida mundana. Não existe possibilidade de você ser santo se você continua vivendo uma vida de pecado. Não existe possibilidade. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você quer ver o Senhor? Seja santo. Porque sem santidade você não verá Deus. Glória a Deus. Aleluia! O que é santificação? Santificação é separação. Deus te separa para uma vida com Ele. Se você não gosta de ler a Bíblia, se você não gosta de orar, se você não gosta
aqui entre nós que nunca jejuaram. Eu estou para dizer que há alguns aqui entre nós, se eu perguntar se existe na Bíblia Abacuque, ele vai perguntar o que é isso. Santificar é fazer a vontade de Deus. Você não gosta de orar, você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta da comunhão com os irmãos. Você não sente prazer nas reuniões da igreja. Você não gosta de grupo familiar. Muitas vezes você rejeita os irmãos, você não se sente bem com os irmãos, mas ao contrário disso, você tem uma facilidade tão grande para ouvir músicas mundanas. Aquilo te atrai tanto. Você tem tanta facilidade de assistir pornografia pela internet, receber vídeos pornográficos pelo WhatsApp. É muito fácil, você gosta tanto daquilo. É algo que te envolve, é algo que te emociona. Você tem tanta facilidade em se prostituir. Você tem tanta facilidade em adulterar. Mas você não gosta de ler a Bíblia. Você não gosta de orar. Eu sinto em dizer, mas você está longe de ser santo. Você precisa se arrepender. E você precisa se reaproximar de Deus. Para se santificar, meu irmão, é preciso morrer. É preciso morrer. Eu estava lendo um texto em João, capítulo 12, versículo 24, que fala sobre o grão de trigo. O grão de trigo, para ele produzir, quando ele é lançado na terra, ele é preciso que ele morra. Para ele produzir vida, ele precisa morrer. Uma semente vive, floresce, produz fruto e vida, mas não enquanto não tiver sido lançado no solo e passar pela morte. Assim também foi a vida de Jesus. E assim precisa ser com a vida de cada um de nós. É preciso morrer. É preciso morrer. Você quer produzir frutos? Morra. Você quer produzir vida? Morra. Se você não estiver disposto a abrir mão daquilo que o Senhor manda dizer a você, eu sinto muito, meu irmão, você vai sair daqui talvez pior do que como você chegou. E o Senhor está te desafiando hoje a fazer uma autoanálise. E se ao terminar esta palavra, meu irmão, se você não se manifestar, se você não se levantar, e se você não se arrepender, depois de tudo aquilo que está sendo ministrado aqui, de tudo aquilo que está sendo falado por cada um dos irmãos, e se você continuar com a sua prática, se você continuar com as suas atitudes, com o seu comportamento, você é um candidato ao inferno. Como ser santo, se infelizmente nunca se viu um evangelho tão mal vivido como nos dias atuais? Eu ouvi há muito tempo atrás esse irmão Rogério, quando ele ministrava na escola bíblica, que quando a igreja ela era perseguida,
amados, quanto mais perseguição havia, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguição, mais a igreja crescia. E eles falavam assim, que o sangue daqueles cristãos eram como sementes. Quanto mais caía, mais brotava cristão, mais brotava, porque a perseguição não os impedia de fazer a vontade de Deus. E hoje, nós temos toda a facilidade possível. E nós vivemos um evangelho tão medíocre, um evangelho tão distante daquilo que Deus quer para mim e para você. Se você não consegue abrir a sua palavra, se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue tirar um minuto do seu dia para orar, o que você está oferecendo para o Senhor, meu irmão, minha irmã? Um retiro desse é maravilhoso, mas do que vale o encontro social? Do que vale eu estar com os irmãos simplesmente pelo fato de querer estar aqui com os meus amigos? Mas a sua vida, a minha vida, você vai permanecer, você vai continuar do mesmo jeito. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você é barro, o Senhor é o oleiro. E é assim que Ele te vê, e é assim que você precisa ser. Aleluia. Eu, quando entrei aqui, eu olhei aquela placa, Nilson, muito bonita, né? Aquela placa maravilhosa lá, e tinha um vaso, e naquele vaso a mão de um oleiro ali, como se estivesse modelando o vaso. E eu lembrei desse texto da palavra de Deus, que está em Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6. O nome desse sítio, deste lugar é Sítio Casa do Oleiro. E quando eu olhei aquela placa, eu falei: Senhor, o Senhor vai reparar muitas vidas aqui. O Senhor vai quebrar muitos vasos aqui, para fazer de novo. Nilson não tem noção, Nilson. Foi um sentimento que Deus colocou no seu coração, mas você não tem noção do que Deus tem a fazer neste lugar. Muito mais do que você pensa, Deus tem a realizar aqui. Jeremias diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Você é barro. Você é barro. O Senhor é o oleiro. Nem todo barro serve para ser vaso. Agora existem barros que são próprios, mas quando eles estão sendo feitos, quando eles estão sendo modelados, quando eles estão sendo preparados, alguns vasos que foram utilizados para honra, vasos que estavam sendo modelados conforme o desejo do oleiro, eles acabam perdendo a forma, eles acabam perdendo a perfeição. E aí o Senhor mostrou a Jeremias: olha, o que eu faço com o meu povo. O Senhor mostrou, porque o Senhor queria tirar o pecado do meu povo. O Senhor queria restaurar o povo de Israel.
você não será restaurado se o Senhor não te jogar no chão, se o Senhor não te quebrar. E o Senhor mandou a Jeremias desce a casa do oleiro. Irmãos, é preciso descer. Quem aqui está disposto a descer? Quem está disposto a se humilhar? Ou talvez você esteja falando assim, mas essa palavra não é para mim. O Senhor mandou desça, vai lá embaixo e veja o que eu faço com aquilo que é meu. Aleluia. Depois de ter descido, o Senhor falou bem assim a Jeremias: ouça o que eu tenho a te dizer. Você está disposto a ouvir? Amém. É preciso descer e é preciso ouvir. Se você não estiver disposto a descer, se você não estiver disposto a ouvir, você vai ver adiante o que o Senhor pode fazer com você. E hoje nós entramos aqui, né, irmãos, na olaria. Olaria. Tudo a ver, né, com estudo esse lugar. Se você não for restaurado aqui, não sei se você terá outra oportunidade de ser restaurado. O primeiro ensinamento que eu queria passar para os irmãos é essa questão do ouvir. Se ouvirdes as minhas palavras, o Senhor diz, não importa como será feito, se você vai para cima, se você vai para baixo, se você vai para o lado, o importante é que você vá na direção do Senhor. Você vá na direção que o Senhor tem para você. Porque, meu irmão, o Senhor não te desampara. O Senhor não nos desampara. Mas ao contrário, irmãos, Ele nos leva a um lugar aonde você possa ouvir o que Ele tem a te dizer. E o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer que você ouça. Ele quer que você ouça o que precisa ser feito na sua vida. Em Hebreus 4:7, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais o vosso coração. Abra o teu coração, torna o seu coração sensível à voz do Senhor, para que você possa entender. Glória a Deus, e fala: Senhor, me dê ouvido, me dê sensibilidade espiritual para eu entender estas coisas. Porque parece, meu irmão, simples, mas pode ser que muitos não entendam o que está sendo dito, o que precisa acontecer na sua vida. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. é preciso que o barro seja transformado em vaso. Quando o barro ele está sendo moldado pelo oleiro, e o seu molde está sendo feito com uma utilidade, o oleiro, quando pega o barro na mão, que ele joga o barro sobre a roda, ele está jogando o barro sobre a roda para que o barro tome a forma que ele deseja para você. E aí ele começa a trabalhar o barro do jeito que ele quer. O oleiro é que determina a forma do vaso. Não é verdade? O oleiro determina a sua forma e determina a sua utilidade. É ele quem determina. Porque ele, quando ele te pega e te lança ali sobre a roda, ele começa a trabalhar com você. E ele começa a dizer para você o jeito que ele quer. Não é você que diz para o oleiro: olha, eu quero ser um vaso
que você precisa ser. Vasos são feitos pelo oleiro com uma única finalidade, para serem vasos de honra. Mas quando o vaso não é modelado conforme deseja o oleiro, ou então depois de feito apresenta defeitos, apresenta rachaduras, ou ele vai ser usado de forma inadequada, ou ele perde a utilidade como vaso, aí a única alternativa para o oleiro é quebrar. Muitas vezes, irmãos, nós somos levados e somos trabalhados por Deus para ser algo, para termos uma forma, para fazermos o que Ele quer. Mas aí quando esse vaso ele foge do plano, quando ele foge do projeto de Deus, aí ele vai ser usado ou de forma errada. Porque se você prepara um vaso para ter uma forma e ele não adquiriu aquela forma que desejada pelo oleiro, e se ele tiver algum defeito, uma rachadura, quando você colocar alguma coisa dentro desse vaso, vai vazar, a água vai cair. Aí o vaso ele deixou de ter utilidade naquela função, para aquela função que ele foi feito. E aí só existe uma alternativa. Como o Senhor mostrou a Jeremias, e aí é preciso quebrar o vaso. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você não está se deixando usar dentro daquilo que o Senhor te chamou, mas ao contrário disso, você continua fazendo a sua própria vontade, você não está disposto a abrir mão das suas vontades, e aí você continua fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos erros, fugindo do projeto original de Deus para a sua vida. Só existe uma alternativa: quebrar você. Pode ser que a sua vida já esteja destruída, pode ser que você já esteja nesse lugar aos cabos. Eu pensei em trazer um vaso para cá. Eu fui ali fora, olhei para o vaso do Deus, me deu vontade de trazer aquele vaso para cá. Eu falei, eu vou quebrar aquele vaso aqui no chão. Eu falei, mas Nilson vai ficar bravo comigo, vou ter que comprar um vaso para ele. Mas eu queria mostrar para vocês, irmãos, aquilo que Deus pode fazer com você. Se eu pego um vaso de honra, um vaso perfeito, e lanço esse vaso no chão, ele provavelmente vai se desfazer em vários cacos. E eu quero dizer para você que caco não tem reparação. Não existe possibilidade de reparar cacos. Não existe possibilidade de eu juntar caco por caco e tentar formar um novo vaso, porque não vai ficar bom. Se você quer continuar como um caco, é problema seu. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você anda fazendo, sabendo que são erradas, Deus vai te quebrar. Deus vai te quebrar. Aleluia. O terceiro ensinamento que eu gostaria de passar para os irmãos: você está sendo usado para a honra, ou você está sendo utilizado para a desonra? Todo vaso foi construído para a honra, mas podem ser desviados e utilizados para a desonra. O que você se considera, meu irmão? O que você se considera? Você se considera um vaso de honra, ou você se considera um vaso de desonra? Não consigo entender um vaso de barro dizer para o seu Criador: mas eu não gostaria de ser assim.
Irmãos, Deus te fez, Deus te criou para a glória dele. Deus te criou para a glória dele. Deus te salvou para a glória dele. Agora, se você fugir daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, se você abrir mão do projeto de Deus para a sua vida, eu lamento em dizer, mas Deus vai te quebrar. Deus vai te quebrar. Às vezes eu vejo a vida de um, de outro irmão, e eu vejo a vida do camarada meio assim, desajustada, meio quebrada. E aí eu pergunto, eu fico analisando, por que ele está assim, por que ela está assim? Às vezes Deus já começou o processo de destruição. Deus começou a quebrar. Eu vou quebrar para ver se ele tem forma, para ver se eu consigo restaurar, porque do jeito que está não dá mais. Esse vaso já não tem mais jeito, já está todo rachado, perdeu a forma, perdeu. Eu preciso dar um jeito nesse vaso para poder restaurar este vaso. E aí Deus vai te quebrando aos poucos, Deus vai quebrando. Deus faz aqui, Deus tira um pouquinho ali, Deus coloca um probleminha aqui, Deus tira aquilo de você. E aí você começa a sentir os efeitos do trabalhar de Deus na sua vida, né? Porque Deus começa a te quebrar, Deus começa a fazer de você do jeito que Ele quer, e Deus precisa mudar a sua forma. E aí Deus tem a forma dele de trabalhar na sua vida. Deus te fez com um propósito de você. Deus te fez com um propósito. E se você fugir do propósito de Deus, que foi determinado para você, Deus irá te quebrar. Você está seguindo, se você está seguindo outros caminhos, que diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que você faz dela o que bem entender, você não entendeu o plano de Deus para a sua vida. Porque tem irmãos que quando são cobrados, quando são exortados, irmão, muitas vezes se chama irmão em amor e fala com ele. Ele fala, meu irmão, você não tem nada a ver com a minha vida. Nada a ver com a minha vida, da minha vida cuido eu. Esse não está disposto a mudar. Ele está disposto a permanecer exatamente do jeito que ele quer. E eu vou dizer para vocês, meu irmão, que muitos vasos têm caído e têm se arrebentado no chão. Muitos pelas escolhas erradas que fizeram. Quantos vasos, eu pergunto a vocês aqui, quantos vasos vocês já viram cair e se quebrar? Quantos vocês já viram? Eu já vi muitos vasos que caíram e se quebraram. Desses vasos que caíram e se quebraram, eu já vi alguns que foram restaurados e que estão aqui. Agora também eu já vi alguns vasos que caíram, foram quebrados e não conseguiram ser restaurados. Muitos que foram quebrados não tiveram a mesma sorte. Não conseguiram ser restaurados e se perderam entre tantos outros cacos. Não é verdade? Caco gosta de caco. Quando você está um lixo espiritual, quando a sua vida está um lixo, você procura lixo. Você não procura vaso, porque o vaso vai te exortar. Aí você procura lixo, porque caco com caco se entende. E aí você foge, né? Porque você não quer ser confrontado. Eu conheço alguns que caíram, foram quebrados e não conseguiram voltar. E eu conheço alguns que não conseguiram voltar e que já morreram. Se perderam definitivamente. Cuidado, meu irmão. Você pode estar aqui hoje. O próximo retiro pode ser que você não esteja aqui. Muito
pode ser que você não esteja na presença do Senhor. Muito pior, pode ser que você nem esteja vivo. Cuidado. O quarto ensinamento que eu tenho a dizer para os irmãos, Isaías 45, 9. Ai daquele que contente com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mão? A Bíblia diz que nós somos vaso e Deus é o oleiro. O barro nunca se tornará vaso se o oleiro não o moldar. Quem vai determinar o molde para a sua vida é Deus. Não pense que Deus vai te usar do jeito que você está, porque Deus não usa carro. Deus quer usar vaso. O barro nunca se tornará vaso se o oleiro não moldar. O barro é matéria-prima, o oleiro, o construtor. Você, meu irmão, não é nada. Tudo que você é foi porque o Senhor permitiu que você chegasse aonde chegou. De repente você se julga bom demais, de repente você se julga um bonzão, o perfeito. Mas eu digo para você que o que você tem, o que você é, foi Deus que te deu. Foi Deus que permitiu que você chegasse aonde chegou. Não pense em você, que há em você mérito algum. Porque muitos de nós somos enganados, somos ludibriados quando pensamos que há mérito em nós. O mérito é do Senhor. Se você é o que é, foi porque Deus permitiu. Cuidado com a sua arrogância, cuidado com a sua prepotência, porque você pode ser jogado no chão. Glória a Deus. Como você se vê hoje, meu irmão? Como um vaso ou como um caco? Vaso é aquele que sabe para que foi feito e se deixa usar pelo seu Criador e não contende com ele. Cacos são aqueles que resistem por não quererem fazer a vontade do seu Criador e por isso estão quebrados, destruídos. Cacos são vasos sem utilidades que foram quebrados para serem refeitos. Cacos quebrados, mesmo que sejam juntados, não formam vasos perfeitos. Já falei isso. Ficam defeituosos e por isso, para que sejam restaurados de fato, terão que ser moídos até que se tornem pó, para que através daí tenham condições de se tornarem próprios para a reconstrução. Deus não restaura cacos, Deus vai te moer, meu irmão. Deus vai moer você, Deus vai te fazer pó de novo. Se Deus tem um projeto de restauração na sua vida, Ele vai te moer até que você se torne um pó. Porque aí Ele vai ter como dar o molde que Ele deseja para você. Não pense que Deus vai te restaurar do jeito que você está. Não pense que Deus vai te usar do jeito que você está. Porque Deus não usa. Deus não usa. Deus não usa caco. Quer ser usado? Vira pó de novo. Deus vai te usar. Aleluia. Glória a Deus. Deus não quer colar cacos. Deus quer te restaurar completamente. Por isso não resista a Deus. Não tente impedir o agir de Deus na sua vida. Porque se necessário for, Deus vai fazer o que Ele deseja para te juntar novamente, para fazer o que Ele deseja na sua vida. Aí sim, depois de moído, Deus dará a forma que Ele deseja para você. Se você é vaso e não se deixou usar, meu irmão, cuidado, o Senhor só aceita vaso. O Senhor não aceita caco. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele pode te provar na infidelidade e Deus pode te provar na fidelidade.
Não pense você que sendo um homem fiel, uma mulher fiel, que Deus, Ele não vai te provar. Deus provou Davi na infidelidade dele. Deus quebrou Davi, porque Davi foi infiel. Deus tinha um projeto na vida de Davi, mas Davi não obedeceu o projeto de Deus na vida dele e meteu os pés pelas mãos. E Deus quebrou Davi. Deus quebrou Davi. Tudo porque Deus amava aquele homem. Porque Deus tinha um projeto e o plano de Deus na vida de Davi não podia ser mudado. E o Senhor precisou jogar Davi no chão. O Senhor precisou quebrar Davi. Precisou tirar parte da vida de Davi, para que Davi se levantasse como um novo homem, usado da maneira que Deus queria que ele fosse usado. Deus puniu Davi na infidelidade. Agora, Deus pode te provar na fidelidade também. Deus provou Jó na fidelidade. Jó foi um homem fiel, um homem que honrou e que serviu e que fez a vontade de Deus. Um determinado dia, Deus o colocou à prova e ele foi moído, ele foi jogado no chão, porque Deus tinha um projeto na vida de Jó. E Deus o provou na fidelidade dele. Não pense você também, porque você é uma pessoa certinha, que faz a vontade de Deus, que tudo vai caminhar do jeitinho que você quer. Não, Deus ele pode te provar para que Ele te exalte mais e mais, te faça crescer na presença dEle, e que você seja mais uma bênção na presença dEle. Glória a Deus. Deus pode te provar na sua fidelidade. Amém. Glória a Deus. Vendo a vida do Edson Gomes, eu não consigo entender que o Edson tenha sido provado na sua enfermidade pela infidelidade. Não vejo. Mas Deus pode ter provado o Edson na fidelidade para que ele se torne um homem muito mais próximo de Deus. Eu não duvido de que Deus nos aperfeiçoa nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Deus nos aperfeiçoa. Amém, aleluia. Muitas vezes nós nos tornamos muito melhores quando nós passamos pela prova, quando nós passamos pelo sufoco, quando nós passamos pela provação. Nós saímos de lá melhores, mais fortalecidos. Glória a Deus. Hoje, meu irmão, nós estamos aqui em um retiro, aprendendo sobre santidade, ouvindo tantas coisas sobre santidade. Por quê? Porque o desejo do Senhor, o desejo dos irmãos, é que nós sejamos santos, de que a igreja do Senhor seja uma igreja que viva em santidade. Não combina, não tem nada a ver igreja com promiscuidade, não tem nada a ver igreja com pecado. O pecado afasta o homem de Deus. O Senhor tem desejo de se aproximar de nós. A palavra de Deus fala: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. É um processo. Se você quer ter contato, quer ter acesso a Deus, procure o Senhor, busque o Senhor, que Ele vai até você, que Ele vai se encontrar com você, porque Ele está ansioso para se relacionar com você. Ele quer se relacionar como filho e como pai, um relacionamento íntimo de paternidade e de filiação. Ele quer que você seja filho, para que Ele se torne o seu pai, para que com toda a intimidade você tenha acesso a Ele. Hoje você está sendo levado a fazer uma reflexão sobre a sua vida com Deus. O que você tem apresentado a Deus ao longo da sua caminhada no Evangelho?
Eu te pergunto, a palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Quais os frutos que você tem produzido? Aleluia. Árvores boas produzem frutos bons. Você tem sido uma árvore boa? Você tem condições de mostrar para nós, para os seus irmãos, os frutos que você está colhendo? Quais os frutos você está produzindo? Frutos dignos de arrependimento? Ou não está produzindo fruto algum? Se você se considera um crente e está do mesmo jeito que você era antes, praticando as mesmas coisas, ou coisas piores, ou se você cresceu no Evangelho, mas não consegue produzir fruto nenhum. Às vezes você cresceu no meio dos irmãos, você era bebê aqui, está velho aqui, e acha que você é um crente, você não produz nada. Você tem sido inútil. Você não consegue colher o fruto da sua árvore. Alguma coisa precisa acontecer com você, com urgência, meu irmão. Não pense que filho de peixe é peixinho, porque não é. No Evangelho não é. Cada um precisa ter a sua própria experiência com Deus. O meu pai é um servo do Senhor fiel, dedicado à obra do Senhor. Não, você não será como o seu pai se você não buscar isso, porque a gente não herda dos nossos pais essas coisas, porque a salvação é individual. O pai vai ensinar, vai dar vara, pesca você. Aleluia. Em 1 Pedro 1, 14 e 15, 14 a 16, como filhos da obediência. 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, a vida que você vivia antes, ela precisa ser apagada da sua vida. Não tome o molde da vida que você vivia antes. Não queira ser como você era antes. Não vos amoldeis, mas pelo contrário, busque a santidade, seja santo, meu irmão.